Olá, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e hoje eu gostaria de convidar você a uma reflexão sobre a palavra de Deus. Eu quero te perguntar como está a sua vida com Deus, como está o seu coração. Eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia lá no Salmo 73. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 3. Salmo 73, do 1 ao 3, diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Meu irmão, nós estamos aqui diante de um salmo de Asaf. Asaf era um homem de Deus, um homem abençoado, um adorador no templo de Deus. E mesmo assim, ele está aqui falando para mim e para você que os pés dele vacilou, que ele, querido, por pouco não escorregou. E isso é uma característica da nossa Bíblia. Ela não esconde de nós que homens e mulheres abençoados, que homens e mulheres aqui de Deus, eles falharam, eles erraram. Eles não escondem de nós as suas falhas, nem os seus erros, nem os seus pecados. E isso, queridos, me chama a atenção. Porque, por exemplo, nós olhamos para Abraão, nós sabemos que Abraão errou, mas o seu testemunho de fé fala muito mais alto do que o erro que ele cometeu. Eu olho para Davi, eu vejo que Davi também errou, que Davi falhou em alguns momentos, mas ele é alguém também que nos inspira, é um homem segundo o coração de Deus. E isso, queridos, é muito bonito, porque nós conseguimos olhar para esses homens e mulheres e mesmo assim admirá-los. E são homens e mulheres que nos inspiram, mesmo que em algum momento eles tenham errado ou falhado. Os seus acertos falam muito mais alto, o seu testemunho fala muito mais alto do que aqueles pequenos deslizes que eles tiveram. E queridos, por que a Bíblia não esconde nem de mim, nem de você, que essas pessoas erraram? Primeiro, queridos, porque nenhum de nós é perfeito. Perfeito só um, Jesus Cristo. Esse nunca pecou, esse nunca errou. Jesus é o único que veio e que foi perfeito. Nós, os outros seres humanos, nós falhamos, né? Mas principalmente, por que a Bíblia não nos esconde? Porque, queridos, a Bíblia, ela é a história da redenção. Era um povo que estava ali em pecado, era um povo obstinado, um povo quebrado, mas que ao olhar para Cristo Jesus encontrou esperança, encontrou perdão para os seus pecados, encontrou redenção. Então, queridos, a Bíblia é a história desse povo desviado, desse povo pecador, mas que encontrou em Jesus Cristo a redenção. Então é por isso que a Bíblia não nos esconde aqui esses erros e fica, queridos, também para a nossa instrução, para a nossa correção, para o nosso ensino. E nós devemos sempre lembrar que apesar de hoje eu e você já sermos salvos, já pertencermos ao Senhor Jesus, apesar de eu e você já termos recebido Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, mesmo assim, eu e você ainda estamos num processo. Esse povo de Deus está num processo de aperfeiçoamento. Esse povo de Deus está num processo de santificação, de amadurecimento, de maturação. E aquele, queridos, que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completá-la. Ainda não está completa, mas ele é fiel para completá-la. E nós precisamos entender que nós estamos nesse estágio da santificação, desse processo, mas que um dia, nós então, quando Jesus nos chamar para a glória, então nós seremos perfeitos como Ele é, porque estaremos lá no estágio da glorificação. Então eu olho para
esse versículo aqui, para esses 3 versículos, e eu gosto do contraste que Asaf faz para nós, entre o 1 e o 2. Ele começa no 1 declarando a bondade de Deus, e no 2 ele mostra a sua fraqueza. Então no 1 ele diz, certamente, ou verdadeiramente, isso é um fato, isso é uma verdade, Deus é bom. Deus é bom para com Israel, Deus é bom para com o seu povo, Deus é bom para comigo, Deus é bom para com você. Deus é bom. Deus é bom para aqueles de coração limpo. Deus é bom e ponto. Mas às vezes, queridos, por mais que eu e você saibamos dessa verdade e concordemos com essa verdade, Deus é bom, muitas das vezes nós olhamos à nossa volta e pelo fato, queridos, de nós ali não entendermos a justiça de Deus ou julgarmos a justiça de Deus pela justiça humana, muitas vezes nós não entendemos porque que Deus permite com que certas coisas aconteçam. Coisas que Ele permite que aconteça, que eu e você, se fôssemos nós, não permitiríamos segundo a nossa ótica. Então talvez a gente olhe para o lado e fique chateado com Deus. Mas por que que Deus permite tal coisa? Mas por que que Deus permite aquilo outro? Mas por que que Deus permite? E Asaf estava aqui, desta forma, aqui nesse Salmo 73. Então nós vemos Asaf aqui que estava sofrendo. Ele estava sofrendo e quase perdeu a sua fé. Mas algo que eu gosto aqui, queridos, e que nós vamos ver daqui a pouco, no verso 17, é que Asaf poderia estar chateado. Asaf estava sim olhando para o lado. Asaf estava sim invejando ali o ímpio, né? Mas, queridos, ele não deixou de ir para a casa de Deus. E foi ali na casa de Deus que o coração dele foi quebrantado. Então, ele enxerga, queridos, essa bondade de Deus. E enxerga o seu erro, enxerga a sua fraqueza, enxerga o seu pecado. Por isso, eu quero já deixar esse parênteses aí para você. Não importa, queridos, o que você esteja passando, se você está chateado, se você está magoado, se você está desanimado. A melhor forma não é se isolar. Venha para a casa de Deus e deixe Deus falar com você. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Deixe Deus transformar você e curar essa ferida que está aberta aí. Mas então Asaf, nesse verso 1, ele diz, Deus é bom. Então ele mostra essa bondade de Deus e ao mesmo tempo no 2 agora ele declara a sua fraqueza. Eu quase vacilei. Ele está dizendo, quanto a mim, porém, teve um certo momento que eu quase escorreguei. Teve um momento que eu cheguei a fraquejar e faltou pouco para que os meus pés não andassem por outros caminhos. Eu não cheguei a cair, mas eu desequilibrei. Nós sabemos, queridos, que às vezes nós sofremos porque nesse mundo nós temos aflições e nós sofremos por circunstâncias alheias às nossas escolhas, nós sofremos por circunstâncias que nós não provocamos aquele sofrimento. Caso de Jó, por exemplo, né? Caso de Jesus, caso de José. Mas aqui Asaf estava sofrendo por conta de um pecado. Ele estava com algo no seu coração. Então essa consequência aqui do seu sofrimento era consequência de pecado. E nós vamos ver. Mas eu quero agora chamar a sua atenção para isso. Asaf estava na casa do Senhor, Asaf estava adorando o Senhor, mas Asaf, queridos, estava com um problema ali no seu coração. Ele estava quase escorregando na fé. E como hoje existem pessoas na igreja nessa corda bamba da fé, pessoas que estão enfraquecidas na fé, que estão à beira de um precipício. Então que nesta noite, nessa mensagem, você possa sondar o seu coração, avaliar como está a sua vida com o Senhor. Porque existem pessoas, queridos, que apesar de saber da bondade de Deus, apesar de saber quão grande esse Deus é, apesar de saber tudo que Deus pode fazer e que Deus já fez na sua vida, tem pessoas que têm deixado a dúvida entrar no seu coração. E essa dúvida tem feito os seus pés as levarem para longe do Senhor ou para a beira ali de um precipício. Então, queridos, vamos ver aqui como estava o coração de Asaf. E esse é um dos motivos que fez com que os pés dele quase escorregassem. Eu quero trazer nessa mensagem 2 motivos que faz, queridos, com que os nossos pés muitas vezes escorreguem.
que faz com que o nosso coração, às vezes, nos leve para longe do Senhor. E o primeiro deles está aqui, no verso 3. Diz Asaf: pois tive inveja dos arrogantes. Agora mesmo a gente lê a parte B. Queridos, eu tive inveja dos arrogantes. Asaf aqui está dizendo: eu tive inveja dos ímpios, eu tive inveja dos arrogantes. Mas eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte: ele não estava propriamente com inveja de pessoas, não. Porque quando ele fala aqui no verso 17 que ele vai à casa do Senhor, o verso 17 fala: até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair em ruína. O que ele está dizendo? Na casa do Senhor ele se atentou para o fim dos ímpios. Ele viu que lá no fim os ímpios seriam destruídos. Então Asaf aqui não estava com inveja dos ímpios no sentido de ter inveja de pessoas, não. Mas a parte B do versículo nos mostra do que é que Asaf verdadeiramente estava com inveja. Asaf aqui estava com inveja do que esses ímpios possuíam, do que esses arrogantes tinham. Era isso que estava ali trazendo e causando aquela inveja no coração dele. Porque ele viu o fim deles. Não, eles serão destruídos. Mas Asaf, ao olhar para a vida deles, para as bênçãos materiais que eles tinham, para a fama, para o sucesso, para a prosperidade, Asaf olhou para tudo aquilo que eles possuíam e desejou em certo momento ter aquilo que eles tinham. E aí, queridos, ele começa a elencar aqui a partir do verso 4 o que os ímpios tinham e que ele não tinha. E ele começa assim dizendo: olha só, vocês não passam por sofrimento, eles não passam. Ele olhava para ao redor dele e falava: gente, mas o ímpio não passa por sofrimento. Eles têm o corpo saudável, quer dizer, além de não ter sofrimento, eles ainda têm saúde. Eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Olha só, então Asaf olhava ao redor, queridos, e ele falava assim: Deus, eu fico olhando para os ímpios. Eles não temem ao Senhor, eles acham que o Senhor não vê o que eles fazem, e mesmo assim eles têm saúde, mesmo assim eles prosperam, mesmo assim eles não têm preocupações, eles não são afligidos. Por quê, Deus? Então ele estava aqui com essa agonia no coração dele, que eles talvez seja a agonia do seu coração. Mas nós precisamos entender que da mesma forma que eu e você somos filhos de Deus, eles também, as outras pessoas também são filhos. Eles não são filhos, mas eles são criação de Deus. Deus criou todas as coisas e Deus criou o ser humano. E todo ser humano, seja ele filho de Deus ou não, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos entender que o sol nasce para justos e injustos. Queridos, a graça comum de Deus e a bondade de Deus está disponível para todos. E a graça comum de Deus, exatamente com a bondade de Deus, é o fato, é a explicação dos ímpios também alcançarem a prosperidade material. É o fato deles alcançarem bênçãos físicas, bênçãos materiais, porque existe uma graça comum. Então, por exemplo, toda a criação de Deus, ela está disponível não apenas para aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas as coisas que Deus criou está disponível para todos, né? E é isso que nós precisamos entender. Mas Asaf estava aqui com esse coração pesado e não compreendia. E ele chega ao ponto, queridos, aqui de achar que a sua consagração ao Senhor, que a sua idoneidade, que o seu caráter, que a sua ética, que o seu caminhar, que o seu testemunho não valia de nada. Ele chega, queridos, a afirmar no verso 13: certamente me foi inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os meus filhos.
Queridos, olha aqui que interessante, olha como que tá, né, o coração aqui de Asaf. Ele começa num certo momento a achar que aquela vida diante do Senhor que ele tinha não valia a pena, porque as coisas sobrevinham, a aflição vinha sobre ele, sofrimento vinha sobre ele. Mas, queridos, nós não podemos olhar para essa aparente prosperidade, porque eles podem sim estar prosperando, mas assim como Asaf caiu em si quando esteve ali adorando no templo do Senhor, nós precisamos entender que haverá um acerto de contas, que a nossa vida não se resume a essa vida terrena. Então, que nosso Deus é justo, Ele é o reto juiz, e Ele é que está no trono. Não cabe a mim e a você, queridos, querermos exercer a nossa justiça. Eu e você não estamos no trono julgando a atitude das pessoas, mas nós depositamos a nossa confiança no Senhor, sabendo que o Senhor tem reservado para cada um de nós a recompensa. Então, não fique olhando para o que o outro está fazendo, tenha a sua vida ali reta diante do Senhor, e ainda que aflição esteja vindo sobre você, ainda que sofrimento tenha vindo, saiba que tudo tem um propósito e que a sua recompensa está guardada no Senhor. Lembre-se que no final haverá um acerto de contas. Asaf olhou para o fim deles e viu que o fim deles era destruição. Nós precisamos ter esse coração misericordioso, esse coração que crê na bondade do Senhor, na justiça do Senhor, segundo a justiça dele e não segundo a nossa justiça. Eu fico olhando, queridos, para aquela passagem lá dos filhos do trovão, Tiago e João, quando eles viram para Jesus, lá em Lucas capítulo 9, versos 54, vamos lá ver? Lucas. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? A nossa justiça quer que, queridos, essas pessoas que nos fazem mal, a gente quer que essas pessoas que têm ali feito maldade no mundo, a gente quer que esse povo seja destruído. Se a gente pudesse, a gente pegava uma bomba e destruía, né, essas pessoas. A nossa justiça própria quer destruir. Mas Jesus ensina aqui, queridos, logo no verso seguinte: mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Então nós precisamos, queridos, confiar no Senhor. Nós precisamos orar para que essas pessoas que hoje estão em trevas, para que essas pessoas que hoje fazem o mal, para que elas se convertam, se arrependam e passe também, queridos, a fazer o bem, passe a ter uma vida reta diante do Senhor, né? Lembra Jonas, que ele não queria ir a Nínive por causa da bondade do Senhor? Eu sei que tu és um Deus bondoso e misericordioso, e que se eles se arrependerem, o Senhor não vai destruí-los. João queria que Deus destruísse os ninivitas, mas Deus, ao contrário, quando eles se arrependeram, Deus não os destruiu. Então nós precisamos ter esse coração misericordioso e confiar, né, na justiça de Deus. E aí eu gosto, queridos, aqui no verso 17, quando ele vai na casa de Deus, Deus quebranta ele, Deus fala com ele, então ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece a forma como estava o seu coração. Como isso nos ensina, queridos? Olha o que ele diz: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja. Queridos, que eu gosto aqui porque ele reconhece: olha, eu estava amargurado, meu coração tinha inveja. Não é vergonha você reconhecer os seus erros, não é vergonha você reconhecer os seus pecados. Confesse os seus pecados um para os outros para ser curado. Confesse o seu pecado para o Senhor para você ser perdoado. Asaf é que rasgou o coração dele. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato, como ignorante. Ele está falando: eu fui burro, eu fui ignorante, eu fui irracional. Olha só, contudo, ele fala assim: agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Ele reconheceu, queridos, como estava o seu coração e como ele estava agindo. É preciso que eu e você também sondemos sempre, regularmente, o nosso coração,
para não deixar criar ali raiz de amargura, para não deixar, queridos, que essa amargura ali enraizada nos leve para longe do Senhor e nos leve a blasfemar contra o nosso Senhor. E eu gosto desse verso 23, porque ao olhar ali o destino final dos ímpios, ao reconhecer como estava o seu coração, ao confessar o seu pecado, ele se lembra de algo, ele vê algo. Eu estou sempre contigo. Ah, queridos, ali na casa do Senhor, como essa cena é bonita. Ele fala, olha, aqueles ímpios podem estar lá fora, eles agora podem estar ali bebendo, celebrando, mas eu estou aqui. Eu estou com o Senhor. Queridos, não existe nada melhor do que estar com o Senhor. Você pode ter tudo na sua vida, mas tudo na sua vida sem Deus é nada. Mas você pode não ter nada, mas você ter Deus, então você tem tudo. E aqui ele está dizendo no verso 23, contudo, sempre estou contigo. Não tem descanso maior, não tem tesouro maior do que nós estarmos com Deus. Isso é tão maravilhoso. E fala, tomas a minha mão direita e me sustens. Imagina o Senhor aqui segurando a tua mão, queridos. Seja a aflição que for, seja a tempestade que for, a mão do Senhor te segura, a mão do Senhor te sustenta. Em nada vai te arrebatar dessas mãos, nada vai fazer você naufragar, porque a mão dele está te segurando aqui. Pode vir a tribulação que for, pode vir o sofrimento que for, a mão dele te sustenta. A destra poderosa do nosso Deus te sustenta. Então talvez você esteja ouvindo essa mensagem aí hoje e você esteja com seu coração chateado com Deus, porque tem olhado para o lado, tem olhado para a graça comum de Deus que permite com que pessoas prosperem, pessoas talvez que tenham te feito mal prosperando, querido. Não olhe para essas pessoas, não olhe para essas circunstâncias. Foque no Senhor, descanse no Senhor. Aquilo que o Senhor tem para você, Ele tem somente para você. Aquilo que Ele tem para o outro, Ele tem para o outro. Não inveje o que o outro tem. Se alegre, seja grato que aquilo que o Senhor derrama sobre você. Olhe para as bênçãos que o Senhor já derramou sobre a sua vida. Olhe para essa presença do Senhor na sua vida, para esse cuidado, para essa segurança, para essa proteção do Senhor sobre a sua vida. Isso, queridos, vai aliviar o seu coração. Descanse no Senhor. Confie no Senhor. Confie na justiça do Senhor. E um segundo ponto que eu quero falar para você aqui, se a inveja dos arrogantes, a inveja dos ímpios, talvez leve o nosso coração, queridos, para longe do Senhor, ou leve os nossos pés aqui a escorregarem, tem algo também que faz com que os nossos pés escorreguem, é um coração dividido. Quando o nosso coração está dividido. Abre comigo em Atos 20. Atos 20, nós vamos ler somente o versículo 7, 8 e 9. Atos 20, versos 7, 8 e 9. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendo partir no dia seguinte, e continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Queridos, nessa passagem aqui que Paulo volta a visitar, essa igreja em Troade, a Paulo havia fundado essa igreja aqui há 10 anos atrás. E agora ele está ali, novamente, visitando aquela igreja, antes de finalmente partir ali para Jerusalém. E nós então vemos aqui o relato de Paulo ali pregando naquela igreja, as pessoas ali naquele cenáculo com as suas tochas acesas, mas a palavra diz que havia ali um mover, as pessoas estavam com as suas tochas acesas, estavam ali ouvindo o discurso de Paulo, que se prolongou até a meia-noite, diz a palavra. Mas havia alguém ali naquele recinto, naquela igreja, que não estava no meio daquele mover. Existia uma pessoa que estava afastada, estava sentada numa janela. E isso me chama a atenção. Aquela pessoa, queridos, ela estava ali
na casa do Senhor, ela estava ali no meio do mover, mas ela não estava participando daquela comunhão. E isso me chama atenção, porque apesar de estar ali na casa de Deus, ela não estava em comunhão. Por que isso me chama atenção? Porque estar na casa de Deus não quer dizer que eu esteja em comunhão. E o lugar onde aquela pessoa estava era numa janela. Janela realmente, às vezes, ela representa o quê? Divisão entre um ambiente e outro, um ambiente de dentro para um ambiente de fora. Então aquela pessoa estava dividida. É como se o seu coração estivesse dividido entre as coisas de dentro e as coisas de fora. E ali, longe daquela comunhão, apenas observando o mover de longe, aquela pessoa, queridos, ela foi deixando ali a chama do seu coração se esfriar. E num determinado momento, ali ela foi vencida pelo sono, caiu e morreu. E eu e você precisamos vigiar o nosso coração. Eu e você precisamos, queridos, buscar a comunhão. Não é apenas ir a uma igreja, é participar de um GC, é participar de reuniões, é participar dos eventos, é tomar café com um irmão, é estar com os irmãos, é estar participando do mover, é estar ali, querido, sendo cuidado. Porque à medida que nós nos afastamos da comunhão, nós tendemos a observar todo o mover ali de longe. E aos poucos, aqui observando, a minha tocha que estava acesa ali no meio daquela comunhão, no meio daquele mover, a minha tocha ela vai se apagando, se apagando. Logo eu começo não apenas a observar de longe, sem participar, mas eu começo a olhar também para as coisas que estão acontecendo lá fora. E isso pode ir causando um desânimo no meu coração. E aí, quando esse desânimo vem ao seu coração, você já está fraquinho na fé, aquela chama, você já não está tão sedento mais, você já não está com aquela fome mais da palavra, das coisas do Senhor. E aí, a primeira coisa que a gente faz, queridos, é o quê? A nossa primeira atitude é: tô tão desanimado, eu não vou na igreja hoje não. Amanhã eu tenho que acordar cedo, eu não vou no GC hoje. Essa semana eu tive uma semana tão dura, não vou. E você começa... queridos, por causa desse desânimo, por causa da sua agenda, por causa dos seus compromissos, você começa o quê? A falar: eu não vou na igreja, eu não vou no GC, eu não vou fazer aquilo. Eu ia servir naquele ministério hoje, não vou mais. E você começa a se afastar. E você então começa a ser atraído pelas coisas que estão acontecendo lá fora. E de repente as coisas que estão acontecendo lá fora começam a atrair o seu coração. E você começa a se desligar daquilo que está aqui dentro. Você começa a se desligar das coisas do Senhor e começa a ser atraído por aquelas coisas que estão lá fora. Então os teus pés, que agora estavam aqui no centro do mover, eles começam a ir para outros caminhos, ele começa a escorregar para outros lados. E de repente, antes que você perceba, você cai nessa mornidão espiritual, você entra nesse sono espiritual, queridos, e você é vencido por esse sono. Cai. E infelizmente muitas pessoas morrem porque o salário do pecado é a morte e não consegue mais voltar. Mas o que me chama a atenção nessa passagem é que esse menino, esse jovem chamado Eutico, ele poderia até estar ali, queridos, um pouco frio na fé, um pouco distante, mas ele ainda assim, ele estava na casa de Deus. E quando ele então caiu, foi um homem de Deus que foi lá e o levantou. Diz que Paulo estava ali pregando e quando o menino cai do terceiro andar, cai para fora porque o seu coração pendeu mais para fora, não é verdade? Paulo vai lá, se inclina sobre ele e ressuscita o menino. Queridos, é isso. Não importa como você esteja, tá fraco, não deixe de ir para a igreja, aí que você tem que ir mesmo. Você tá desanimado, não deixe para o IGC, aí que você tem que ir mesmo, para que os irmãos te fortaleçam. Nós devemos fortalecer uns aos outros, suportar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Você que é líder de célula, tá vendo aí um irmão fraco, liga para ele. Tá dando falta de algum irmão na igreja, liga para ele, queridos. Precisamos fortalecer uns aos outros.
E ali, Eutico, não importa o que estivesse acontecendo na vida dele, se ele estava chateado com alguém, se ele estava magoado com alguém, se a tentação desse mundo estava atraindo mais ele, o fato é ele estava na casa de Deus. Asaf, ele podia estar chateado, mas Asaf estava na casa de Deus. Não importa o que está acontecendo com você, não deixe de estar na casa de Deus, porque ali o Senhor vai te resgatar, o Senhor vai te curar, o Senhor vai levantar pessoas para te ajudar. Não deixe, queridos, de estar na casa do Senhor. Sai aí, queridos, dessa janela, vem para o meio, vem promover, adorar ao Senhor, porque, queridos, a comunhão com o corpo, a comunhão com os outros irmãos, ele é vital para a nossa saúde espiritual, é vital para a nossa vida espiritual. Não é apenas, queridos, ler a palavra de Deus, não é apenas orar, mas é preciso você estar com os outros irmãos para você ser fortalecidos. Paulo, quando você vê ele falando de um dos seus companheiros, Demas, ele fala certa feita em uma das suas cartas, Demas, meu companheiro, né? Meu cooperador. Depois Paulo chega e fala em outra carta, Demas, apenas Demas. E por último, Paulo diz, Demas me abandonou, ele amou mais o presente século. Então Demas, ele foi um obreiro, queridos, ali, ele começa como um obreiro, mas termina amando mais as coisas desse mundo. Então que eu e você possamos hoje sondar o nosso coração, sondar como está a vida com Deus e ver se os nossos pés não estão tentando escorregar. Sonde hoje o seu coração. Você está chateado com Deus? Venha para a casa de Deus. O Senhor aqui vai quebrantar o seu coração. Ele vai te curar dessa mágoa. Você, queridos, hoje está ansioso com o amanhã? Confie no Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Se preocupar é sofrer antes, é se ocupar antes daquilo acontecer. Descanse no Senhor. Teu coração está dividido com as coisas do mundo, entre trevas e luz, entre o hoje e o amanhã. Queridos, descanse no Senhor. Muitos de nós, queridos, pela ansiedade do amanhã, perdemos o que Deus tem para nós hoje. Mas como diz o nosso pastor Márcio, viva um dia de cada vez. O dia que nós temos para viver é o hoje. Amanhã, queridos, Deus trará outras bênçãos. Mas muita gente, porque fica preocupado com o amanhã, perde a bênção que Deus tem para ele hoje. Então foque no hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar para você. Eu não conheço a sua vida, eu não sei como você está, mas seja como for, se você está chateado como Asaf, se você está com inveja do ímpio como Asaf, venha para a casa do Senhor. Não tem lugar melhor para você estar do que aqui na comunhão, no carinho, na proteção dos irmãos, da família de Deus. Você está como Eutico, ali às vezes cansado, você está ali desanimado, sendo tentado por esse mundo, não se afaste. Não se afaste da comunhão, porque isso pode ser, queridos, ali fatal. Venha para a igreja, esteja em comunhão com os irmãos. Aqui muitas pessoas estarão ali para te dar a mão, para te levantar e para caminhar com você. Como está o seu coração com o Senhor? Muito obrigada, queridos, pela sua companhia. Que Deus te abençoe e até quarta que vem.